série de mensagens, reclamar, o princípio das mudanças. Obviamente que é só o clamar, mas se eu colocasse apenas o clamar, nós iríamos esquecer do que nós mais fazemos, não vocês, mas outras pessoas que nós conhecemos, que gostam de reclamar, e nós precisamos aprender a clamar a Deus. É interessante que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é esse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um dos versículos mais conhecidos nossos, mas também talvez seja o mais mal interpretado da nossa parte, porque ele não está dizendo assim, por tudo dai graças, ele fala em tudo, porque muitas vezes nós pensamos em momentos ruins, como que eu vou dar graça por isso? Mas é no momento ruim, eu estou dando graças a Deus nesse momento, não por aquilo de ruim que aconteceu, mas por aquilo que eu sei que Deus está fazendo na minha história. Mas é interessante que o apóstolo Paulo nos ensina que esta é a vontade de Deus. E nesse princípio do apóstolo Paulo, nós podemos aprender duas realidades. A primeira delas, manter viva a convicção de que Deus está no controle. Quando eu entendo que eu estou dando graça em tudo, eu entendo então que Deus continua no controle de todas as coisas. Eu compreendo toda vez que eu vou dar graças a Deus pelo momento que eu estou vivendo, porque eu sei quem está no controle. Mas também evitar que o nosso coração torne-se rancoroso. Então, diante de circunstâncias contrárias, eu dou graças a Deus para que o meu coração não se torne um coração duro, um coração amargo, um coração rancoroso. Em poucas palavras, é viver em total confiança em Deus, para que o nosso coração esteja cheio de gratidão e não de amargura. Quando eu aprendo a dar graças a Deus em tudo, eu estou tratando o meu coração, para que ele não fique amargo, não fique rancoroso, mas que ele seja um coração grato a Deus. E aí vem a reclamação. A reclamação em si nada mais é que um olhar ingrato quanto ao passado e um olhar sem esperança quanto ao futuro. Quando nós estamos vivendo hoje, estamos reclamando, nós simplesmente estamos sendo ingratos pelo nosso passado, ingratos por tudo aquilo que Deus já tem feito na história de cada um de nós. E quando nós falamos de passado, não é algo distante, mas é algo alguns minutos atrás, algo algum tempo atrás, há uma hora atrás, há um dia atrás, que diante de uma situação que se mudou, que se alterou, eu simplesmente deixo de agradecer e começo a reclamar. Então é como se eu esquecesse que Deus esteve cuidando de mim ao longo da minha história. Mas também ser ingrato é simplesmente eu não conseguir olhar para o futuro com esperança, que as coisas podem melhorar, que as coisas podem mudar. Não é o fato de que tudo vai bem, mas é determinar que tudo sempre estará mal. Essa é a razão da reclamação. Não é que tudo está no seu devido lugar, está tudo bem, não, as coisas podem estar ruins. Mas quando eu torno uma pessoa reclamante o tempo todo, o que eu estou fazendo? Estou determinando que sempre vai ser daquele jeito, que sempre as coisas darão errado. O costume de reclamar nos ensina apenas a considerar o que faltou, o que falhou, o que não se fez, e jamais a tentativa de se fazer o melhor. Exemplos do dia a dia nosso: quando você pede algo para alguém e a pessoa não chegou no 100% que você esperava, mas chegou no 80%, ela se esforçou para tentar realizar, para tentar fazer, mas nós reclamamos porque nós não olhamos o que ela tentou fazer. Nós reclamamos por aquilo que faltou, por aquilo que falhou, por aquilo que nós esperávamos que fosse completo. Criamos níveis impossíveis de satisfação e utilizamos a reclamação como forma de tentar convencer-nos que são possíveis. É interessante o quanto que nós passamos a criar níveis altos demais, de perfeição, de realização. Nós achamos que as coisas são possíveis de serem feitas. E a maneira de tentar nos convencer disso é reclamando o tempo todo. É reclamando o tempo todo.
Por quê? Porque aquilo começa a nos dar uma convicção, que se eu estou reclamando em relação àquilo, significa que aquilo é possível de ser feito. Mas nada mais é do que uma tentativa de nos convencer que aquilo é possível. O grande mal nisso é que não produz em nós um esforço maior para alcançar este nível, mas uma prática de transferir a culpa a outras pessoas ou coisas de nossa eterna insatisfação. Reclamar continuamente não está produzindo em nós a melhora, não está produzindo em nós a capacidade de realizar o máximo, mas simplesmente nós estamos procurando culpados para aquilo que nós estamos vivendo. E o tempo todo eu transfiro para pessoas, para circunstâncias, para coisas, para que aquilo que eu esperava que acontecesse é culpa do outro. Jamais eu olho para aquilo que de repente Deus não queria, de repente não era o momento, mas eu estou transferindo esta culpa. E aí, tornamos-nos pessoas amargas e impossíveis de serem agradadas, mesmo que seja Deus quem esteja nos abençoando. Parece uma frase um pouco forte. Nos tornamos pessoas amargas e impossíveis de serem agradadas, mesmo que seja Deus que esteja nos abençoando. Não é que tem ausência de bênção, não é que tem ausência do cuidado de Deus, tem o cuidado, tem a bênção, mas pela maneira que nós cultivamos a reclamação, o nosso coração simplesmente não dá espaço para a gratidão. Deixa eu confirmar para você através de uma passagem bíblica. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Aqui nós encontramos no livro de Ruth essa realidade. Noemi, ela, o esposo e os 2 filhos pequenos, passam uma grande crise em Belém e vão para Moabe atrás de sustento, atrás de trabalho, atrás de ganhar o seu pão. Então ela sai dali e busca uma nova terra para poder se alimentar. E nessa terra os seus filhos crescem, a ponto de se casarem com moabitas. Ou seja, Deus cuidou, Deus sustentou, Deus fortaleceu aquela família. Mas circunstâncias ruins acontecem na nossa vida. E Noemi, que literalmente seria doçura, seria uma pessoa doce, ela simplesmente enche o coração de amargura e volta para Belém, porque Moabe já não tem mais alimento. E ela volta para Belém, a casa do pão. E ela vai ser cuidada por Deus, sustentada por Deus. Mas da mesma forma ela chega, aonde Deus vai prover para ela o que ela precisa, mas o que ela diz? Não me chame mais de doçura, passe a me chamar de amarga, porque a vida me tornou uma pessoa amarga. Noemi esqueceu-se das razões pelas quais desceu a Moabe e o que a motivou voltar para Belém. Exatamente atrás do sustento, atrás da provisão da sua família. Quando deixamos de olhar para o todo e passamos a focar apenas no momento, a tendência é sentir-se incompleto, insatisfeito e tornamos-nos reclamadores. Esse é o grande mal. Nós não conseguimos olhar o todo. Se nós pudéssemos um pouquinho subir, olhar a nossa vida de cima e perceber o cuidado de Deus ao longo da nossa história, nós seríamos menos reclamadores. Mas o grande problema é que nós não conseguimos olhar a vida assim. Nós não conseguimos olhar para Belém passando dificuldade financeira e o povo precisando sair buscar o alimento e encontrar o alimento. Nós não vemos a tragédia acontecendo porque simplesmente nós estamos presos àquilo e Deus está provendo, Deus está cuidando da família, mas ela fica apenas com a tragédia e volta, porque não tem mais sustento naquele lugar, e ela volta para a casa do pão e Deus vai sustentar. O que ela faz é olhar circunstâncias momentâneas da vida, e se nós assim o fazemos, sem olhar o todo, não tem outro caminho a não ser a reclamação. É preciso olhar para o todo, para transformar nossas reclamações em clamor, pois o clamor lembra-nos de quem está conduzindo a nossa história. A reclamação tira da nossa memória quem está conduzindo a nossa história.
Mas a partir do momento que eu troco a reclamação pelo clamor, eu estou trazendo à minha memória quem está conduzindo a minha história, quem que está conduzindo a minha vida. Diante disso, por transformar sequidão em abundantes fontes, Êxodo 15, 22 ao 27, clamar o princípio das mudanças por transformar sequidão em abundantes fontes. Diz assim o texto: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Versículo 26, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Queridos, esse texto está no contexto de libertação e grandes sinais. O que nós acabamos de ler é uma narrativa de um povo que sai de uma escravidão, o povo que Deus os liberta, e eles estão exatamente vivendo uma grande libertação, grandes sinais. Por exemplo, capítulo 14, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. Perceba nesses 2 capítulos o quanto que trata-se de água do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. No versículo 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor, e em Moisés seu servo. O capítulo que nós começamos aí no capítulo 15, ele diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Num contexto de libertação e grandes sinais, aquele povo bendiz ao Senhor. Aquele povo reconhece a grandeza de Deus. Aquele povo expressa o seu louvor a Deus e a sua confiança. Mas, num contexto de libertação e grandes sinais, se transforma num contexto de grandes reclamações. Mesmo vendo os grandes sinais e prodígios, mesmo declarando quem era Deus para eles, aquilo se transforma em reclamação. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, e chamaram aquele lugar de Mara. E no finalzinho diz: por isso, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E aí você vai dizer: pastor, eles murmuraram contra Moisés e não contra Deus.
e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Era exatamente aquele que intermediava, era aquele que representava, era aquele que conversava com Deus, era aquele que veio em nome de Deus libertar o seu povo. Então murmurar contra Moisés era simplesmente também murmurar contra o próprio Deus. E queridos, é interessante que quando a gente olha esse povo, que experimentou grandes sinais e entoaram lindos cânticos de louvor a Deus e declararam a sua confiança em Deus, na primeira dificuldade, o discurso muda. Isso muito se assemelha com as nossas voltas para casa após cultos dominicais. Depois de entoarmos cânticos de gratidão e louvor, reiniciamos as nossas reclamações. Isso tem muito a ver com o nosso lado humano. Aquele povo vê o que Deus fez, louva a Deus e bendiz o nome do Senhor com um cântico lindo. Mas quando volta, a primeira dificuldade, a primeira necessidade, transforma o seu louvor em reclamação. Dificilmente chegaremos até o próximo domingo sem reclamar algo. Mas é porque deixamos de olhar o todo e passamos a focar nos momentos. Isso apenas decretará que as coisas serão sempre do mesmo jeito. Nós não conseguimos olhar para o todo. Amanhã, a primeira dificuldade, que é acordar segunda de manhã para ir para o trabalho, nós reclamamos do trabalho. A primeira dificuldade no trabalho, nós reclamamos dos parceiros de trabalho. Mas nós não conseguimos olhar o todo, de enxergar que aquele local Deus tem nos sustentado, Deus tem sido o nosso provedor. Nós começamos então apenas a olhar a circunstância, o momento, não tem água e eu me torno um reclamador. Mas sabe o que é interessante nesse contexto? Quando Moisés recebe aquele povo reclamando, sabe qual que é a escolha que ele faz? Que havemos de beber? Essa reclamação. Então Moisés clamou ao Senhor. Quando ele recebe aquele povo murmurando, reclamando, a decisão dele é: eu vou cortar aqui a reclamação e vou transformá-la em clamor. A decisão de parar de reclamar e começar a clamar produzirá grandes mudanças em nossas vidas. Queridos, por transformar sequidão em abundantes fontes, primeira lição desse texto: a reclamação revela somente o que há em Mara. A reclamação só revela para nós o que há em Mara. Aquele povo chega nessa cidade e tem várias águas naquela cidade, só que todas elas são águas amargas. Apesar de ser uma trajetória de libertação, o caminho previa uma passagem pelo deserto. Quando Deus manda Moisés, como nós falamos na ceia, avisar aquele povo que vai libertar aquele povo para que ele celebrasse uma grande festa no deserto. Porque até chegar à terra prometida, eles passariam por um deserto. A não compreensão da trajetória sempre nos fará apegar-nos aos momentos, circunstâncias. Queridos, o que não tem no deserto? Água. Eles sabiam que passariam pelo deserto, eles sabiam o que iria acontecer com eles, mas o grande problema é que não ver o que Deus fez. Eles acabaram de passar um mar, no meio do mar com o pé enxuto, eles acabaram de ver grandes sinais de Deus, mas a preocupação deles é olhar o momento, a circunstância, e diz assim: e não acharam água. Mesmo coisas compreensíveis se tornarão em um acúmulo de argumentos para as nossas reclamações. Mesmo coisas compreensíveis, não encontrar água no deserto, é compreensível isso, mas mesmo sendo coisas compreensíveis, nós colocamos como argumentos para a nossa reclamação. Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, o quanto que nós vamos arquivando num lugar de reclamação, coisas que nós sabemos que poderia ter dado errado, coisas que nós sabemos que talvez a pessoa não faria, mas nós vamos acumulando. E diz assim: as águas de Mara eram amargas. Aparentes soluções não serão para nós o suficiente, pois permaneceremos apegados aos momentos e circunstâncias. Eles chegam para um lugar que tem água naquele lugar, mas o grande problema é, nós não podemos, tomei um golinho, não deu certo, acabou de novo.
mais um problema surgiu. E aí nós nos apegamos dizendo assim: as águas sempre serão amargas. O problema é que deserto sempre será deserto, e águas amargas sempre serão amargas. Esse é o grande problema. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a vida toda as coisas também não acontecerão do nosso jeito. Quando alguma pessoa nos decepciona, a vida inteira as pessoas irão nos decepcionar. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, na maior parte das vezes, elas não acontecem do nosso jeito. Essa é a realidade da vida. O que acontece com eles é que eles transformam tudo isso em argumentos para reclamar. É uma declaração que tais necessidades não haverá novas possibilidades de mudanças. Reclamar é uma declaração que para tais necessidades não haverá novas possibilidades de mudanças. Certa vez Jesus se aproxima de um tanque, onde acreditava-se que descia um anjo, a água era agitada, e quem primeiro pulasse naquelas águas seria curado. E Jesus se aproxima de um homem que a vida toda ficou daquele lado, mas Jesus se aproxima dele. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É interessante que a pergunta de Jesus não é: quais são as dificuldades que você enfrenta ao longo da vida? Quais as razões que você está há tanto tempo nesse lugar? A pergunta é: quer ser curado? A pergunta é: você está procurando a sua cura? É isso que você almeja? É isso que você quer? Mas o grande problema é que nós iremos determinar que as coisas sempre serão desse jeito. E a resposta dele é: eu não tenho ninguém que me coloque nessa água. E aí simplesmente decreta que a vida toda seria daquele jeito. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Presta atenção nessa frase. Nossos questionamentos serão apenas quanto às nossas necessidades, nunca quanto ao que poderá prover. Nossos questionamentos serão apenas quanto às nossas necessidades. Nós reclamamos quanto às nossas necessidades. As nossas reclamações o tempo todo é por aquilo que nós entendemos que não foi feito, por aquilo que falhou, por aquilo que esperávamos, mas nenhum momento aponta para aquele que poderá prover. Eles simplesmente chegam para Moisés e não perguntam: quem vai nos prover água? Nós não temos o que beber. Nós estamos reclamando por aquilo que nos falta. Queridos, a reclamação apenas vai revelar aquilo que tem em Mara. Viver uma vida de reclamação só vai nos lembrar daquilo que está errado, daquilo que não aconteceu, daquilo que falhou. Se continuarmos a viver dessa maneira, nós só enxergaremos em Mara as águas amargas. Mas, graças a Deus que nós podemos ter uma segunda lição. O clamor revela o que se pode fazer em Mara. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus ainda não os tira de Mara, porém torna suas águas agora possíveis de saciar a sua sede. Eles permanecem exatamente onde as águas são amargas. A grande mudança aqui no clamor é: vocês continuam em Mara, mas aquilo que impede vocês de tomarem essa água, agora vai se mudar. E eles lançam a árvore naquela água, e todo aquele povo passa a tomar uma água doce. Queridos, Senhor lhe mostrou uma árvore. Literalmente Deus lhe mostrou, ensinou o que fazer. Quando Moisés clama ao Senhor, o que Deus faz é: Moisés, está vendo aquela árvore? Se você pegar daquela árvore e lançar nessas águas amargas, as águas serão transformadas, e ela vai se tornar agora água potável, e vocês poderão tomar essa água. O que Deus está fazendo em resposta ao clamor de Moisés é responder como Moisés deveria agir. Isso nos lembra? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera,
e ser-lhe-á concedida. Nós entendemos então que diante do nosso clamor, Deus vai nos dar direção. Mas para isso nós precisamos pedir sabedoria. Sabedoria que Deus dá a todos os que lhe pedem, com um detalhe: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se pedir apenas por pedir, e não parar para ouvir o que Deus tem a dizer, nós continuaremos reclamando, nós continuaremos apontando as águas amargas, e Deus não nos dará a direção. Por quê? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não basta clamar a Deus e Deus dar a resposta, e eu não buscar a orientação nele e viver o que Ele quer que eu viva. Não adianta apenas reclamar o tempo todo dos meus relacionamentos, do meu casamento, reclamar o tempo todo dos meus filhos, reclamar o tempo todo do meu trabalho. Se eu não buscar a Deus em clamor, pedindo a Ele que me oriente como fazer, e diante da orientação que Ele me der, eu aprenderei a conviver, eu aprenderei a viver, eu aprenderei a tomar decisões, e aí sim, as águas podem ser transformadas. Diz assim o texto: lançou a Moisés nas águas. Moisés, por ter clamado, ele age. E aqui a grande diferença. A diferença entre reclamar e clamar é que o clamor nos dá segurança em agir mediante a direção recebida. Toda vez que eu reclamo, eu determino, as coisas sempre serão do mesmo jeito. Mas quando eu aprendo a clamar, Deus me dá a direção e eu saberei exatamente o que eu preciso fazer. Mas se eu ficar com a reclamação, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. O grande problema da reclamação é que eu vou travar a minha vida, mas não só a minha vida, as pessoas do meu lado também serão travadas, porque o mesmo sentimento que brotou no meu coração de reclamação, também vai despertar em outras pessoas. Hoje à tarde eu fui numa padaria, eu peguei o pão, na hora que fui no caixa, eu me dei conta da primeira atitude que nós fazemos quando entramos numa fila do caixa. O que é? Olhar quantos estão no caixa. A fila estava virando assim, eu não enxergava o caixa. Eu fui para frente e olhei quantos estavam no caixa. Aí eu pensei, por que eu fiz isso? Para reclamar. Para simplesmente pegar o primeiro da fila na minha frente, vão ficar uns 3, 4 minutos ali, podia ter mais um atendendo, poderia ter mais um, tem 2 caixas livres, que custava colocar mais 2 ali, e aí nós percebemos o quanto que nós somos movidos a essa realidade, ao que nós estamos reclamando, nós vamos mover os outros, e de repente nós estamos todos reclamando sobre a mesma realidade. Mas me chama a atenção, que diz assim, clamou ao Senhor, e as águas se tornaram doces. Presta atenção nessa frase. A doçura perdida pelas constantes amarguras da vida podem estar no mesmo ambiente das reclamações. Só não é revelado por continuarmos a não clamar. Deus não mandou buscar um caminhão-pipa e trazer água de outro lugar. Deus pegou na mesma fonte que a água estava amarga e transformou em uma água que eles poderiam tomar. Então presta atenção nisso, que muitas vezes a doçura que nós perdemos pelas amarguras da vida, talvez a solução esteja no mesmo lugar, seja na mesma forma, só que nós temos que parar de reclamar e começar a clamar. Exatamente nas áreas da vida que nós mais reclamamos, talvez sejam as áreas que Deus queira mais trabalhar para mostrar ali a solução dos nossos problemas. A questão não é a estrutura da árvore em si, qual era a sua qualidade, mas sim o clamor de Moisés e a direção de Deus. Essa frase eu coloquei aqui, porque uma das curiosidades que eu tive foi, qual água que era? Será que era um pé de alguma fruta, que eles fizeram o suco daquela água? E comecei a procurar, e achei várias definições, várias possibilidades, vários argumentos para definir qual era aquela árvore. E eu não ia trazer informação que não era completa aqui, mas Deus colocou no meu coração, não é a estrutura da árvore, não é a qualidade daquela árvore, mas é o clamor de Moisés e a orientação de Deus, que fez com que aquelas águas se transformassem em águas doces. Quem transformou a água em sangue?
que abriu o mar no meio, que tem poder para transformar águas amargas em doces. Como eu falei há pouco, esse texto está cheio de contexto de água. Então, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que transformou a água em sangue, lá no Egito, é o mesmo Deus que pode mudar aquela água. E nós temos o primeiro milagre narrado. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Queridos, a festa havia acabado. A vergonha seria para toda a sociedade, marcaria a vida daquele casal. E quando ele transforma água em vinho, ele resgata a alegria. Exatamente para saber quem é o condutor da história, quem é que está abençoando aquela relação. E nós entendemos, queridos, que o mesmo Deus que move o mar vermelho e nos faz passar a pé enxuto no meio dele, é o mesmo Deus que manda Moisés: joga essa árvore, que a água vai ficar potável. Ou seja, o clamor revela o que se pode fazer em Mara. Duas realidades: reclamação só aponta o que tem em Mara. Clamor nos ensina o que pode ser transformado em Mara. O que escolher entre os dois? Vem o último ponto. A enfermidade ou a saúde revela-se entre reclamar e clamar. Entre clamor e reclamar, nós precisamos entender que o que vai diferenciar é a enfermidade ou a saúde. Aí pega um pouquinho mais no nosso pé. Aí nos chama um pouquinho mais a atenção. Olha o que diz o texto: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e o fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Se vocês me ouvirem, vocês irão sempre ser saudáveis. Mas se vocês deixarem de ouvir, as mesmas enfermidades que vocês viram lá de lá, vai chegar para o lado de cá. E o texto diz: e ali os provou. Francis Davidson diz o seguinte: a falta de água potável era um teste para a sua confiança em Deus, de que Ele supriria as necessidades materiais. Isso, por sua vez, tornou-se a base dos estatutos que dizem que a obediência confiante à vontade de Deus é a condição básica para o suprimento de saúde física e espiritual. Vocês perceberam a mudança do texto? Ele transforma a água em doce, só que antes de tomar a água, ele fala dos estatutos, ele fala dos mandamentos, porque exatamente aquela prova que eles passaram era para entender: vocês perceberam que essa água está amarga? Vocês vão precisar tomar água aqui, mas antes de tomar essa água, vocês precisam serem obedientes aos mandamentos. E diz assim: se ouvires, guardares, nenhuma enfermidade virá sobre ti. O que Francis diz é o seguinte: o paciente precisa obedecer a seu médico, caso queira ficar curado. O que Deus está dizendo àquele povo é: se vocês querem ficar curados, primeiro, obedeça a minha voz. Guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos, viva uma vida segundo a minha vontade. E Mateus Henry diz o seguinte: o homem e a mulher são seres complexos. Nossos físicos, emoções e vidas espirituais se encontram entrelaçadas. A medicina moderna está reconhecendo agora o que supunha estas leis. Se quisermos que Deus nos cuide, devemos nos submeter às suas instruções. Hoje, a medicina moderna diz: se você não está bem emocionalmente, psicologicamente, o seu corpo sente as marcas disso. E são as doenças chamadas doenças psicossomáticas. E não é uma área minha. Por isso eu quero chamar a Regina para falar com vocês sobre o que acontece se você cultiva a reclamação na sua vida.
uma breve pincelada no que acontece. Cada vez que a gente reclama na vida, a gente aciona o cortisol no nosso corpo. A gente já até falou um pouquinho de neurociência aqui junto, dá para a gente voltar um pouquinho lá atrás. Quando aumenta o nível de cortisol no nosso organismo, eleva imediatamente o nível dos hormônios do estresse. Né? Eu estou falando da reclamação cotidiana, aquela reclamação em demasia. Sabe aquela pessoa que tudo ela reclama? Tudo. Desde da fila até na hora que ela vai deitar, ela reclama. Né? A repetição desse ciclo, reclama cortisol, hormônio do estresse, pode vir desencadear no nosso corpo, na nossa saúde física, hipertensão, AVC, insônia, ataque cardíaco, sensação constante de desconforto, porque está sempre reclamando, não tem nada bom. Estimula pensamentos negativos, porque toda vez que a gente reclama, aciona o cortisol, aciona os estresse, os hormônios do estresse, e o nosso cérebro se prepara para aquela situação. Opa, não está bom. Então, se repete e começa a se criar pensamentos negativos, que é aquilo, nunca nada vai dar certo. Né? Deixa o corpo cansado, porque se o nosso cérebro se prepara, o corpo todo se prepara para aquilo também. Reduz o amor próprio, porque você nunca consegue estar feliz, você nunca consegue realizar, você está sempre reclamando. E reclamações com bastante frequência podem também indicar problemas psicológicos, que seriam ciclotimia, que é a oscilação de humor. Ora está maravilhoso, ora está triste, tá com raiva, está aborrecido. Distimia, que é mau humor crônico, é aquela pessoa que nunca está nada bom. E depressão e ansiedade. Essas três últimas, mais graves ou tão graves quanto as anteriores, precisariam de medicação, tá? Então é isso. AVC, infarto, perda da memória, memória afetada, dá para pensar bastante aí. A psicóloga falando ajuda mais do que o pastor. Às vezes eu falar aqui, você fala, não, é tranquilo. Queridos, essa é a realidade do que acontece. É isso que Deus está nos tirando a possibilidade de enfrentar. O texto diz, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Nós acabamos de cantar e declarar isso, que é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Quando a nossa decisão é pelo clamor, a intervenção divina é pela nossa cura. Quando nós tomamos a decisão de deixar de reclamar e passamos a clamar, a maneira que Ele intervém na nossa história é, intervenção divina é pela nossa cura. É a maneira que Deus trata a nossa saúde física, emocional, espiritual. É onde nós deixaremos de viver na dependência de tantas realidades, porque Deus nos mostrará a maneira que nós precisamos viver. Por transformar sequidão em abundantes fontes, a reclamação revela somente o que há em Mara. Reclamar o tempo todo só mostra que em Mara tem águas amargas. O clamor revela o que se pode fazer em Mara. Quando nós clamamos, águas amargas são transformadas. A enfermidade ou a saúde revela-se entre reclamar e clamar. A decisão é minha. Eu vou reclamar, a enfermidade está aí. Eu vou começar a clamar, a saúde virá. E aí o Salmo 23 nos diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe aonde termina o dia daquele povo? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Um povo que sai liberto, Deus conduz pelo deserto e leva nesse lugar, onde tem fontes de água. Eles vão repousar junto às fontes de águas. Egito, deserto, Mara, lugar amargo. E Elim significa lugar de descanso. O Salmo 23 nos ensina isso,
que quando Ele é o nosso pastor, Ele nos levará à fonte das águas. Queridos, que essa mensagem fique guardada no nosso coração, que ela fique marcada na nossa história todos os dias. Quando vai reclamar, traga à memória o que é o clamor. Mas antes de nós orarmos, eu quero mostrar o que aconteceu com esse povo no capítulo seguinte. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Acabaram de ver o grande milagre, acabaram de ter a sede saciada. O que eles tomam como decisão? Vamos continuar reclamando, vamos continuar murmurando, vamos preferir o sofrimento, vamos preferir a dor, vamos preferir o castigo, a enfermidade, mas não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Queridos, tendo dito isso, quero orar com você, quero orar por você, para que Deus nos ensine a transformar a reclamação em clamor na nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, tempo precioso de comunhão da Tua igreja, Pai. Tempo, ó Deus, que pudemos ouvir a Tua voz, ver a Tua palavra, aquilo que o povo viveu no passado, mas também nos identificar com esse povo, ó Pai. Que mesmo diante de grandes sinais, de prodígios, de grandes provisões, ó Pai, que o Senhor deu a eles continuaram reclamando e murmurando. E assim, Deus, uma geração toda deixou de entrar na terra, deixou de ver a promessa se cumprindo, ó Pai. E nós também, Deus, sabemos que há promessas do Senhor para a nossa vida, mas são promessas que muitas vezes, ó Deus, são adiadas, pelo simples fato que nós não clamamos, mas nós apenas reclamamos. Pai, nos ensine, Deus, a viver essa realidade de clamor, diante das circunstâncias da vida que nos tiram a paz, que nos provocam ansiedade, situações, ó Deus, que nos incomodam tanto, nos ensine a transformar a reclamação em clamor, porque, Deus, nós não queremos continuar vendo o que tem em Mara, mas nós queremos ver o que o Senhor pode fazer naquilo que há em Mara. E assim, ó Deus, nós não queremos enfrentar a enfermidade, nós queremos enfrentar, ó Deus, a realidade da cura diária na nossa vida, pela certeza, ó Deus, que iremos fazer apenas a Tua vontade. Nos abençoe, Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, ó Pai, para que possamos, ó Deus, em tudo, dar graças ao Senhor, pela certeza que o Senhor é quem conduz a nossa vida. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos,